Não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Versículo 8. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Senhor, mais uma vez, com humildade em nossos corações, suplicamos a Ti o auxílio do Teu Santo Espírito, a fim de que possa nos conduzir em entendimento e rendição à verdade, para a honra e glória Tua somente, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o coração dos discípulos estão dilacerados, a mente deles está confusa e há uma profunda angústia em seus corações. Isso porque Jesus os confrontou com o rito do lava-pés. Quando todos estavam disputando quem era maior, Jesus lavou o pé de cada um deles, confrontando-os, ensinando-os de que o maior deve ser o menor. Mas Jesus entristeceu seus corações também, porque disse que no meio do grupo havia um traidor. E esse traidor foi identificado no final do capítulo 13, a qual nós vimos na última pregação, que foi Judas. Mas aí mais uma coisa entristeceu o coração deles. Pedro, o líder do grupo, disse que correria com Jesus. E Jesus disse: Pedro, eu sei que o seu amor é sincero, mas você ainda não conhece sua própria fraqueza. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ainda teve uma outra notícia que partiu o coração dos discípulos e que deixava eles aflitos, de que Jesus estava partindo. Jesus disse para os seus discípulos: aonde vou, vocês não podem ir. Eu estou me separando de vocês. Mas observe que os discípulos se separaram de toda a sua vida, da família, da profissão, da sua casa. Eles abandonaram tudo por Jesus. Agora Jesus está abandonando eles, está partindo, está indo embora. E Jesus, percebendo que o coração dos apóstolos fica triste, ele então vai pastorear o coração dos seus discípulos. Ele então vai cuidar das suas ovelhas. Como eu disse, sexta-feira está chegando.
Logo, Jesus está para a cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus está para os seus discípulos, as suas ovelhas, como um bom pastor que dá a sua vida por amar as suas próprias ovelhas. Então, a cruz, que é o abandono, não é o abandono, é a maior prova de amor pelas suas ovelhas. No entanto, os seus discípulos ainda não estavam entendendo e compreendendo essas verdades. E por causa disso, Jesus vai pastorear o coração dos seus discípulos e das suas ovelhas, que estão tão abatidas com várias notícias que elas receberam. Um traidor, um negador e a sua partida. E aí o capítulo 14 está nesse contexto. Capítulo 14, 15, 16 e 17 são praticamente as falas de Jesus. Não tem quase nenhuma fala dos seus discípulos. É só Jesus falando. Porque Jesus sabe que ele está se apartando dos seus discípulos. E por isso, ele está antecipando e preparando o coração deles para o maior desafio de seu ministério, que era ver a morte de seu Senhor e Salvador. Pois bem, dado esse contexto, o versículo 1 do capítulo 14, agora nós lemos, diz assim a primeira parte: não deixem que seu coração fique aflito. Hoje, nas versões mais tradicionais, não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, observem que o Senhor Jesus não está recriminando os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus alunos, as suas ovelhas, por sentirem tristezas pelos anúncios que eles ouviram. Jesus não está exigindo deles um status acima da humanidade, porque é da humanidade sofrer, padecer e se entristecer. Ninguém, diante de uma notícia triste ou diante de uma notícia má, deveria ficar alegre, porque é do ser humano corresponder à realidade dos fatos. E se Jesus disse que iria partir, logo era natural que eles, como são amantes de Jesus, ficassem tristes. Poxa, Jesus em quem nós encontramos vida, Jesus em quem nós encontramos sentido está partindo, logo vão ficar tristes. Mas a questão não é essa. Jesus está dizendo a eles que eles não devem deixar que a tristeza se torne o tom da vida deles. Observe novamente as frases de Jesus: não deixe que seu coração fique inflitos, creiam em Deus e creiam em mim. Olha a convocação de Jesus: não deixe ou não se turbe. Jesus está nos ensinando que por mais que nós somos seres passionais, o que isso significa? Nós somos seres cheios de sentimentos, e os sentimentos passam em nós e não pedem licença. Muitas vezes nós somos reféns, vítimas dos sentimentos, a depender das notícias e dos fatos e das circunstâncias que acontecem conosco. Não obstante, Jesus está falando que é possível, e não somente é possível, mas é um dever, nós gerirmos as emoções, nós olharmos para dentro, sobretudo o nosso coração, e decidir quais sentimentos vão abrigar no centro do nosso ser. Jesus está chamando seus discípulos a não se entregarem a uma vida de melancolia, a não se entregarem a uma vida de profunda tristeza, por mais que ele não recriminasse os sentimentos maus. Ele está ensinando que o coração não pode ser refém absoluto da tristeza, da aflição, não pode se turbar, não pode ficar provocado pelas as extremidades da vida. É necessário os discípulos olharem para dentro e trabalharem o seu próprio coração. E por que Jesus foca o coração? Porque o coração é o centro de toda a natureza humana. É como se fosse a força motriz da nossa mente, do nosso sentimento, da nossa vontade. Tanto é que em Provérbios 4, versículo 23, Salomão, o sábio, tipifica Jesus, porque Jesus é muito mais sábio que Salomão.
ou sábio, vai dizer o seguinte: de todas as coisas que se deve guardar, guarde o coração. Por quê? Porque é do coração que saem as fontes da vida. Jesus está ensinando, muito mais que Salomão, que se os discípulos deixarem o momento de infortúnio, a tristeza, dominar o coração, todas as outras instâncias da vida ficarão cinzas, ficarão preto e branco, vão perder a cor, a comida mais gostosa vai perder o sabor. Porque quando o coração está mal e está refém da tristeza, a pessoa pode ter muitos agrados, mas não vai encontrar prazer naquilo que está vendo. Por isso Jesus, como um bom pastor que é, está agora enfrentando a situação e a realidade dessa tristeza e pedindo-nos: vocês vão ficar tristes, vocês vão chorar, eu só te peço uma coisa: não se torne refém disso. Não se torne refém disso. Uma das últimas pregações nós falamos acerca da possibilidade do cristão sofrer, isso é muito real. Nós não temos controle sobre muitas coisas que estão nos circundando, mas nós podemos e devemos sim trabalhar para que aquilo que nós somos e ao nosso coração esteja saudável. Como está o seu coração essa noite? O que tem habitado no seu coração? Quais são as notícias? Quais são as circunstâncias? O que eu estou vivendo que tem tirado a nossa paz ao ponto de nós não encontrarmos mais em Jesus paz, segurança e alegria? Porque também uma outra grande verdade que Jesus nos ensina nesse versículo é que os discípulos conseguirão enfrentar a tristeza, os discípulos conseguirão enfrentar o divórcio com o seu mestre, não por uma capacidade inerente a eles mesmos, não por uma força que vem de dentro, mas por uma força que vem de fora, que é o quê? A fé em Deus Pai e a fé no Deus Filho. Observe novamente o versículo diz: não deixe que seu coração fique aflito. Ok, é um comando. Agora Jesus vai qualificar e condicionar esse comando a uma coisa: não deixe seu coração fique turbado. Mas o caminho para que isso aconteça é creiam em Deus, creiam também em mim. Observe que a força que o homem encontra para suportar as más notícias, a força que o homem encontra para encarar as circunstâncias difíceis da vida, que é muito real, não é uma força interior, é uma força externa, que é apropriada por meio da fé. É a ajuda do alto, como diz Hernandes de Heródoto, e não a outra. Não é por pensamento positivo, não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho capacidade em mim mesmo de resolver todos os meus problemas interiores. Eu tenho que confrontar meu coração sim, mas não diante de um espelho, mas diante da palavra de Deus, porque eu não encontro força em mim, mas sim em Deus. A maior força do ser humano, grave isso no seu coração, não está na sua autonomia ou independência. A sua maior força, a minha maior força, está em dependermos de alguém, a saber, o Deus Pai e o Deus Filho. No final do capítulo 14, vamos ver que o Deus Espírito Santo também agradece. Então a fonte da nossa força é Deus. É possível nós encararmos as dificuldades a olharmos para cima, assim como o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez o céu. Assim como o rei Josafá, um dos grandes de Judá, que estava em apuros e disse: eu não sei, Deus, como resolver isso, mas os meus olhos estão fitos em ti. Jesus está falando para os seus discípulos: vocês não sabem como resolver o problema da cruz, até porque o problema da cruz
Deus, creio também em mim. Mas uma preciosa verdade que nós temos ainda nesse versículo é acerca da divindade de Jesus. Porque Jesus se coloca como objeto da fé junto com Deus Pai. E diante de um judeu, de um grupo judeu, seria blasfêmia se isso não fosse verdade. Creio em Deus. Olha o objeto da fé. Deus, Pai. Creio também em mim. Na mesma proposição, na mesma sentença, na mesma frase, na mesma fala. Ou seja, há uma distinção. Deus e mim. Ele e eu. O Pai e o Filho. Mas há uma unidade no ser de Deus. Ao ponto de que, quando vocês creem no Deus Pai, vocês creem em mim. Quando vocês creem em mim, vocês creem em Deus Pai. Porque, meus irmãos, isso é muito importante. E é tão importante que, se eu creio em Deus Pai sem chegar ao Deus Filho, eu não adoro Deus Pai. Porque eu estou idolatrando um Deus que eu criei, mas não um Deus revelado. Porque o Deus revelado é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não é um Deus maquinado, inventado, projetado. É um Deus revelado. Os judeus estão aprendendo a ser disso, porque há um suspense na identidade divina, e nós percebemos isso no Antigo Testamento. Deus se revela para o povo da Antiga Aliança, mas há um suspense em sua identidade. Os judeus estão aprendendo, porque ora os judeus falam com Deus e Yahvé, ora fala com o anjo do Senhor, como se fosse o Senhor, e ora recebe o Espírito de Yahvé, que não é Yahvé, mas é o Espírito de Yahvé. Então há um suspense. Os judeus estão em punição para descobrir a identidade de Deus. E aí Jesus vai lá e acrescenta mais uma gota dessa identidade. Deus Pai e Deus Filho. E a partir do momento que a revelação progressiva vai sendo construída, os discípulos de Jesus devem, por adesão, aceitar. Não tem escolha. Não é um ponto facultativo. É crer em Deus Pai e crer em Deus Filho. E nós vamos perceber que os discípulos estavam demorando para entender isso. Tanto é que Filipe vai pedir algo absurdo para Jesus. Deixa-me ver o Pai. E Jesus vai falar o quê? Gente, vocês estão vendo o Pai toda hora, a cada momento. Quem me vê é o Pai. Queridos, 3 grandes lições nós aprendemos aqui só nesse primeiro versículo. Primeiro, nós somos seres passionais. A tristeza bate, mas deve passar e não se alojar em nosso coração. Segundo, nós vamos conseguir essa façanha não olhando para dentro, mas olhando para o alto, que é Deus. Terceiro, nós só vamos olhar para o alto de maneira correta quando olhamos por meio de Jesus, porque Jesus também é Deus. 3 grandes verdades nesse versículo tão maravilhoso de um homem, de um mestre, de um Senhor, de um Deus que está pastoreando o coração dos seus discípulos cristãos. No versículo 2, o Senhor Jesus vai continuar da seguinte forma: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Olha só que Jesus está agora dando um elemento para poder ajudar os seus discípulos a enfrentar aquele momento crucial de separação com o seu mestre. E o que é esse elemento? De novo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, diante da dor da separação iminente com Jesus, Jesus Cristo vai jogar uma realidade muito superior. Uma relação, uma comunhão e uma moradia eterna. Nós vamos se separar agora, Jesus está falando com os discípulos. Mas há moradas na casa do meu Pai, essas moradas são eternas, a quais nós poderemos ficar juntos para sempre. Então essa dor é momentânea, e na verdade essa dor é a própria construção para que vocês tenham acesso às moradas celestiais. Então Jesus está dizendo o seguinte: que o separar, que o
apartar de Jesus nesse momento é o próprio abraçar divino. Porque Jesus está indo para a cruz para possibilitar que os seus discípulos também tenham um lugar para onde ele está indo. E qual é o lugar que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está? À direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E essas moradas foram construídas por Deus. Meus irmãos, é um versículo muito profundo, tremendo e extraordinário. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É como se na casa do meu Pai houvesse muitos quartos, muitos alojamentos. E na religiosidade humana, na pressa humana de querer agradar os deuses, ou até mesmo Deus verdadeiro, é muito natural que um homem queira construir templos, tópicos, colunas, altares, para que Deus venha habitar. Mas no Evangelho é exatamente o oposto. Não somos nós que criamos algo para Deus habitar. É Deus que criou casa para os seres humanos habitarem com Ele. Olha que coisa extraordinária e altamente oposta à religiosidade humana. Deus construiu um lugar para você. Isso deveria gerar um efeito enorme no nosso coração. Não foi qualquer arquiteto. Eu tenho certeza que essa casa você não encontrará nenhum problema, nenhuma dificuldade. Eu tenho certeza que nesse aposento não haverá desgosto, porque a morada é de Deus. Para com Deus nós estamos. Então as moradas já estão preparadas por Deus e elas são muitas. Observe como que é indeterminada a palavra que Jesus usa. Muitas moradas. Há espaço para você mesmo. Há espaço para mim. E há espaço para tanto quanto vier a igreja de Jesus Cristo para nós morarmos com Deus de uma vez para o outro e para o sempre. Que coisa extraordinária, não é verdade? Deus construiu moradas e são muitas para que nós possamos morar com Ele para sempre. Então aquela dor, aquele ato que os discípulos iriam sofrer, deveria ser analisada, julgada e experimentada a partir dessa perspectiva escatológica, desse porvir que é glorioso, desse destino que é certo e já está selado pelo Espírito Santo, a morada com Deus. Eu sei que o futuro gera em nós ansiedade, eu sei que às vezes gera tremor. Deus, eu não sei o que vem na minha vida amanhã, mas eu sei que vem depois de amanhã, a morada eterna com Deus. E essa perspectiva, meus irmãos, de que o amanhã está seguro, essa perspectiva de que a morada já está feita, essa perspectiva de que nessa morada já tem seu nome invocado, essa perspectiva, irmão, de que nessa morada está o seu nome, irmão Celinho, Miriam, irmã Sandra, Lecila, está o seu nome. Essa perspectiva muda tudo, porque eu sei que a cruz vai doer, mas essa cruz é a própria chave dessa morada celestial, do portão celestial, do quarto celestial, porque a morada foi construída pelo próprio Deus para todos aqueles que vierem a crer em seu nome. Coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Como é que nós podemos ter certeza disso? Olha o que Jesus disse. Se não fosse assim, a gente teria dito, ou seja, Jesus não está inventando uma teologia para apaziguar o coração aflito. Já viu essa ideia de que a gente mente para apaziguar o coração que está apavorado? Jesus não está inventando para confortar. Ora, se isso não fosse verdade, eu teria dito, porque Jesus trabalha com a verdade. E Tito fala que Deus não mente, porque Deus não pode mentir. E se Jesus é Deus, Ele também não pode mentir. Então está seguro. Seguro em que e como? Em Jesus e nas suas palavras e na sua obra. Nós estamos seguros de que a morada já está reservada para nós. Por isso Jesus disse: vou preparar um lugar para vocês. E quando Jesus disse que vai preparar um lugar para eles, se refere também a nós, a igreja de Jesus Cristo. E esse preparar é o caminho que passa pela cruz, pela ressurreição e pela exaltação. É esse momento que está pertinho,
na porta do cenáculo. Queridos, que coisa extraordinária. A casa é preparada pelo Pai e o acesso é preparado pelo Filho. E esse selo, esse ingresso, essa certeza é pela habitação do Espírito. Somos refém da graça. Não sobra nada para o que fazer. Nada por nada. É o Pai que preparou a casa, é o Filho que deu o acesso, é o Espírito Santo que habitando em nós, é o nosso selo da garantia da vida eterna. Onde, pois, está a jactância? É o que Paulo vai falar sobre nós. Onde está, pois, o orgulho? Onde está, pois, a soberba? Foi de toda destruída, porque a justiça é alcançada somente pela fé. Que coisa maravilhosa. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, construindo e arquitetando e nos levando para esse resultado escatológico e final, que são as dimensões celestiais, para sempre estarmos com Deus. Versículo 3 diz assim: quando eu for estiver tudo pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Olha como Jesus está ligando o coração dos seus discípulos. Eu estou indo, mas eu estou indo para a possibilidade que eu possa voltar e para a possibilidade que você esteja comigo para sempre. E o que é muito bonito nesse versículo são pelo menos duas verdades. Virei para buscá-los. Observe que até mesmo o rapto para a nova realidade não é pelas nossas forças, é porque Deus vem nos buscar. Jesus vai vir ao nosso encontro. E essa é uma verdade que nós não podemos perder de vista. Nós estudamos um pouco de escatologia quando falamos de ressurreição do corpo na EBD. Meus irmãos, nós não podemos perder isso de vista. Que Jesus irá voltar. E irá voltar para nos levar a uma nova realidade, a umas novas moradas que foram feitas pelo Pai. É lógico que João aqui está tratando a segunda vida de uma maneira muito genérica. Ele não trabalha com o apóstolo Paulo, que vai argumentar e esmiuçar mais essa faceta da segunda volta de Cristo. Mas observe que é uma realidade. Que Jesus disse que Ele mesmo virá nos buscar para morarmos para sempre com Ele. E essa é a segunda grande verdade desse versículo. Para morar para sempre com quem? Com Jesus. Meus irmãos, os novos céus e a nova terra, quando Deus tudo refazer, recriar, no mundo onde habita a justiça, no mundo onde não haverá maldade, no mundo onde a beleza será superlativa, no mundo onde a comunhão será perfeita, tudo isso é bom. A glória desse mundo ainda irá residir em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O ambiente conta é lógico, o lugar conta é lógico, mas a glória do lugar é porque Jesus vai estar lá. O céu só é céu por causa de uma relação, não por causa de um local, por causa de uma comunhão, por causa de uma pessoa, que é Jesus Cristo. William Barclay disse o seguinte: não temos por que especular como será o céu, se já sabemos que estará lá, que é Jesus Cristo, e para sempre estará. Que coisa linda. Que coisa linda. Então, qual é o brilho do céu? Qual é o brilho da nova criação? É Jesus Cristo. Eu sei que a gente especula muito. Não tem problema com isso, porque a própria linguagem apocalíptica é para fazer enfermecer nosso coração esse ambiente de glória. A gente não almejar isso. Mas é importante entender que a glória é de Jesus Cristo. E é por causa dele que nós queremos estar lá. É por causa dele que nós estamos reunidos aqui. É por causa dele que você lê a Bíblia, que você ora, que eu comungo, que eu contribuo. É por causa dele que eu faço tudo em prol do reino. Por causa de quem, meus irmãos? Por causa de Jesus. Por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a morada que o Pai preparou foi de graça, correto? Para a gente. Mas custou um alto preço. Quem pagou essas moradas foi o sangue de Jesus Cristo. Teve um valor sim, teve um preço sim,
teve uma obra simples, e foram todas feitas por Jesus. Vamos morar na melhor mansão de graça, porque alguém pagou, e foi Jesus. Então, meus irmãos, qual é a glória do céu? É Jesus. Qual é a glória desse mundo? Jesus. Qual é a glória de tudo que eu faço? Não mesmo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É a razão de tudo o que está acontecendo aqui. Versículo 4. As verdades que Jesus está falando são tão preciosas que Tomé não compreende. Então ele vai falar, desculpa, Jesus vai falar, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé vai falar, não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Pois irmão, isso aqui que Tomé fez é algo que acontece muito com a gente. Jesus disse que os discípulos já conheciam o caminho. Você vai falar, não, ele não conhece não. Quem está certo? Jesus. Só que nós estamos falando de certo de uma questão muito subjetiva, porque quando alguém fala que eu não sei, não conheço, a gente respeita, você não conhece, beleza. Mas eu falo, vocês conhecem sim. Aí tu vai falar, não, senhor, não conheço. Você depois só vai? Aí ele fala, vocês conhecem. Não é uma questão de conhecer ou não conhecer. É uma questão de ter consciência de que nós já sabemos, de que nós já conhecemos. Assim como Filipe. Ele falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, você já está vendo o Pai. Então observe que Tomé já sabia o caminho, e Filipe já conhecia o Pai. Só que faltava-lhes luz, faltava-lhes consciência de que eles sabiam daquilo. Mas isso é porque eles são tardios em entender, são também. Mas é porque a profundidade do Evangelho é tão grande que às vezes nós conhecemos e não temos consciência de que sabemos que conhecemos. Vou dar um exemplo muito comum para ficar mais fácil. Todo mundo aqui, por exemplo, sabe que Jesus morreu por você. É uma verdade, uma informação cognitiva, mente. Jesus morreu por mim. Aí vem alguém entregue algo por Jesus e você tomou consciência de algo que você já sabia. Entende? Não é que é novo em informação, é novo no sentido existencial, porque toca no coração. Tomé e Filipe, lá na frente, depois da cruz da ressurreição, e quando o Espírito Santo descer, eles vão olhar e falar, rapaz, não é que a gente conhecia o Pai? Rapaz, não é que a gente sabia tudo aquilo que Jesus estava falando? A gente estava tarde de entender, mas a gente conhecia. E essa é a vida cristã, a gente vai caminhando, e as verdades espirituais são tão extraordinárias, que tem verdades que a gente ouviu lá atrás, mas que hoje a gente ouve como se fosse novidade, porque a gente esquece. Muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa tomar consciência de verdades espirituais que nós já sabemos. Eu gostaria de incentivar aqui agora um exercício. Um exercício. Eu sei que todo mundo sabe que vocês são pecadores, eu também. Todo mundo sabe disso, eu não consigo. Todo mundo sabe que a salvação é pela graça. E todo mundo sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três grandes verdades são centrais aqui. Faça o exercício de maneira intencional repetir com uma consciência disso. Eu sou um pecador, com a restauração. Jesus morreu comigo por graça. Deus se meu Pai, eu fui isso. Então a gente já sabe. Mas às vezes no dia a dia falta consciência. Porque se tem consciência, a gente abre diferente. Está entendendo? Imagina Tomé e Filipe andando com Jesus e tomando essa consciência. Pai, o que Jesus vai fazer porque é Deus? Sabe quando o rapazinho chegou com os 5 pães e 2 peixinhos? Para Filipe, depois para André, e falou, olha, nós temos isso aqui. André, Jesus só tem isso. Se ele soubesse que Jesus era Deus, se ele tivesse essa consciência, mas Jesus só tem muito bom. Está vendo como muda? É questão de consciência, questão de luz no Evangelho, de profundidade. Como que a vida desses discípulos mudaria se além de conhecimento cognitivo eles tivessem consciência do coração? É por isso que a fé é muito mais do que saber. É existir naquilo que a gente sabe. É promover a nossa vida naquilo que a gente sabe. É tomar consciência, é crer dia após dia. Por isso que a vida do justo é de fé em fé. Porque eu sei, meus irmãos, vocês sabem muita coisa que eu estou falando. Mas amanhã, quando todo mundo estiver caminhando, dirigindo, no mundo da vida, a gente precisa de maneira consciente, na fé, falar, eu
sigo Jesus que morreu por mim, eu sou pecador, mereço o inferno, mas tudo para os morados celestiais, e já está garantido, o seu dia vai ser melhor. Tenho certeza disso. Então Jesus fala, você já sabe o caminho, ele fala, não, só a gente não sabe. E o versículo 6 é tremendo, meus irmãos. Versículo 6 é um versículo para nós memorizarmos. Olha o que diz o versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 substantivos aqui que caminho, verdade e vida, e se você tira eles, acabou a própria razão de ser da existência. Mas olha só o que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Querido, se Jesus não abre o afirmando, ele é muito doido, que é problema de cabeça. Porque ele dizer eu sou, e ainda mais que há essas conotações, ego proibido mesmo, que se reporta ao eu sou do Antigo Testamento. Jesus fala, eu sou, aí fala o caminho, a verdade e a vida. Ou é Deus ou é outro. Então a gente precisa escolher. Se você fala, Jesus é Deus. Então você pode descartar qualquer tipo de privilégio, de adjetivo bom para Jesus. Porque só tem essa opção de considerar adjetivo bom, é São Jesus. Fora isso, só tem outra opção. Essa não é dele. Jesus fala sobre a minha verdade e a vida. Meus irmãos, Jesus é o único caminho para nós chegarmos a Deus. O único caminho para chegarmos a Deus. No livro passado eu falei isso, e vou repetir, porque faz parte do texto domínio, dessa repetição dessas verdades. Ele vai maximizando a verdade. O que significa Jesus ser um caminho? Significa que não existe caminho de autojustificação. Não existe autorredenção. Não existe meios religiosos para se chegar a Deus. Qual é o único caminho para nós chegarmos a Deus? Jesus, que é o vivo caminho. E ele não é um caminho passivo, onde eu escolho andar. Ele é um caminho que ele mesmo tem movimento nesse caminho. Porque ele é um caminho vivo. Ele é um ponto, ele tem vida. Então eu não sei se há alguma expectativa de morar com Deus sem considerar Jesus. Vocês que nos assistem aqui, eu sou alguém que essa noite está considerando isso. Não, eu estou no caminho certo de ir para Deus porque eu sou bonzinho, porque eu não maltrato os animais, porque eu não dou bem com meus vizinhos, porque eu tiro 10 em todas as avaliações. Porque eu estou para a igreja, eu estou comigo. Então eu não sei se às vezes é esse o caminho que está sendo desenhado no seu coração. Mas preste muita atenção. Esse pode ser um caminho muito bom de maneira objetiva. Externamente ele é bom. Ir para a igreja é bom. Tirar nota 10 é bom. Ter bom relacionamento com o vizinho é bom. Não maltratar os animais é bom. Isso é uma bondade objetiva. Mas subjetivo, você está caminhando para o caminho do inferno, achando que é bom. Porque o caminho que conduz o homem à religião, achando que por mérito vai para o céu, não é o Espírito Santo que está produzindo isso, mas é o Espírito do diabo. É o próprio anticristo. Então observe que o único caminho que te conduz para Deus é Jesus. Não existe outro. Não existe outra alternativa, senão Jesus. Mas Jesus também é a verdade. Ou seja, só é possível conhecer só é possível conhecer Deus por meio de Jesus. Jesus é a exegese de Deus. É o cânone do nosso conhecimento acerca de Deus. Jesus é a métrica divina. Paulo vai falar que Jesus é a imagem do Deus verdadeiro. Não se conhece Deus sem conhecer Jesus, porque Ele é a verdade. É possível saber a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem letra, sem conhecer Deus, por não conhecer Jesus. Os fariseus da época de Jesus conheceram também, mas do que eu e você no Antigo Testamento, tem certeza disso, mas não conheceram Deus na face de Jesus, logo se tornaram inimigos daqueles a quem eles achavam que servia, mas não servia. Não existe maneira de conhecer Deus senão por meio de Jesus.
Agora eu quero confrontar a igreja. O que eu falei agora é um apelo muito salvífico, mas agora eu quero confrontar a igreja. Não acho que você vai conhecer Deus e Jesus por fruto de imaginação. Pare de especular, imaginar quem Jesus é e vai ler a Bíblia. Porque somente assim a gente vai conhecer Jesus, o Espírito do Cristo. Nós, enquanto igreja, não temos o direito de pensar acerca daquilo que foi revelado. Porque uma vez que foi revelado, está posto. A gente pode especular dentro de uma cerca da ortodoxia, dentro daquilo que foi revelado. Mas não dá para abraçar a Bíblia, por exemplo, e abraçar Ellen White, o livro das Adventistas. Não dá. Porque aquilo lá é especulação, aquilo lá é auto-revelação, aquilo lá é imaginação de uma mulher, mas não de uma profetisa. Porque a gente deu que morreu com o apóstolo João. Não dá para a gente crer em Jesus e ficar querendo descobrir quem é Jesus no livro de Russell, da Testemunha de Jeová. Não dá. Ou de Joseph Smith dos Mormons. Não dá. Mas isso aí são fáceis. Não dá para ficar achando que tivesse Deus como fruto do nosso próprio coração, meus irmãos. O coração do homem, como disse Calvino, é fábrica de ídolos. É fábrica de ídolos. É possível a gente estar falando Jesus, 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 e no nosso coração nós estamos desenhando Jesus oposto ao Jesus da cruz. Porque a gente idealizou um tipo de Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Por isso, meus irmãos, a gente tem priorizado tantas Escrituras nesse culto. Porque a gente não tem opção. Porque Ele é a verdade. Então, quando a gente achar Jesus, esse negócio aqui que está falando é muito cruel, isso aqui de gesto, isso aqui não é legal, isso aqui é politicamente correto. Vê se é Bíblia, se é Bíblia é suficiente para a igreja. Suficiente para a igreja. Se é verdade, é suficiente para a igreja. Coisa impressionante essa fala de Jesus. Está vendo como Jesus exige de nós uma postura muito mais do que Jesus é um amigo, Jesus é um mestre, Jesus é Deus. Porque essa postura dele exige isso de nós acerca dele. E por último, Jesus é a vida, ou seja, não existe meio de nós conhecermos e experimentarmos a vida de Deus divorciados de Jesus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa do fundo do meu coração. Talvez não esteja sendo fácil ser crente. Talvez não esteja sendo fácil ter prazer em meus cultos. Talvez não tenha sido fácil praticar as virtudes e a ética cristã. Isso pode acontecer com o esfriamento espiritual, é possível que a gente passar por isso. Mas na maioria das vezes que a gente vai conversar, vai estar pastoral, a gente percebe que a pessoa está buscando vida espiritual numa fonte que não é Jesus. Numa fonte religiosa. E às vezes eu estou querendo produzir uma vida espiritual, uma plenitude interna, divorciado de Jesus, e a gente nunca vai ter. Porque tudo que a gente faz aqui, se não for unidos a Cristo, é mecânico. Ele liturgia vazia, mas não gera vida. Porque somente Jesus pode gerar vida. A vida eterna é aquela vida que existe somente por Pai, Filho e Espírito Santo, que é doada e partilhada pela obra de Cristo Jesus e implantada em nós pelo Espírito Santo. Então, talvez seja difícil caminhar na fé, porque a fonte da fé está sendo outra coisa que não Jesus. Então, eu preciso encontrar gozo na comunhão com os santos. Mas, para isso, eu preciso entender que é por meio de Cristo Jesus que eu vou encontrar vida espiritual. Nós precisamos olhar para Jesus e perceber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No final desse versículo, ele fala assim: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu falei que o Luiz já fala hoje, que hoje você ia pregar e não exercício, mas a maioria. Realmente, é só para. Está muito quente, né? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Queridos, ecoando aqui o grande teólogo do século passado, Leonardo, eu quero
o seguinte: Jesus é o sim e o não de Deus para a humanidade. Primeiro, Jesus é o não de Deus para a humanidade. Como assim, pastor? Jesus é o não de Deus. Porque se Jesus encarna e faz tudo que faz, é porque em Jesus, Deus está dizendo que Ele não aceita nada do homem. Porque se aceitasse, a encarnação do Verbo seria necessária. O próprio fato da encarnação é um testemunhar de Deus que Deus não aprova nenhuma religião humana. Simples assim. Porque se aceitasse, a encarnação seria desnecessária. Então, Cristo é um não de Deus para a religiosidade humana, para qualquer tipo de pretensão de autojustificação e autocomposição. O que Jesus fala, ninguém pode vir ao Pai, se Ele para aqui, resta no desespero. Ninguém pode vir ao Pai, acabou. Isso é apenas uma constatação da nossa inaptidão, da nossa inabilidade humana. Jesus está constatando, ninguém pode vir ao Pai. Eu não posso ir ao Pai. A irmã Odete, eu sábio, né? Perseverante, também não pode ir ao Pai. Irmão Cléber, sanguíneo, ninguém pode. Seria uma constatação. Então a encarnação de Jesus é amor, mas é também uma denúncia de que não existe solução senão por Ele. Só que aí Jesus completa a oração com uma cláusula adversativa. Se não por mim, aí é a esperança. Aí ela me Jesus diz, ninguém pode vir ao Pai e se espera. Se não por mim, aí ela agora é o sim de Deus para a humanidade. Vocês não podem fazer nada para avançar, mas eu posso. Estou ofertando a vocês, por meio de Cristo Jesus, um acesso a mim. E mais uma vez esse versículo vai falar de distinção pessoal e unidade da divindade. Porque observe o verbo de Jesus hoje. Ninguém pode vir ao Pai, não é vai ao Pai. É vir ao Pai. Um dia eu estava conversando, acho que foi uns 20 anos, 21 anos. Eu tenho 31, 32. Então, tem mais de 10 anos. Estava fazendo uma mercearia no seminário, com um vendedor que era testemunho de Jeová. E nós chegamos nesse versículo. Eu falei para ele assim, olha, a Bíblia diz assim, Jesus fala, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não é assim, ninguém vai, assim, abre aí para um novo mundo. Tá bom. Ninguém pode vir. O destino em Jesus é o destino ao Pai. O destino ao Pai é o destino a Jesus. Observe que a distinção, Pai e Filho, mas o destino é o mesmo, porque é um só Deus. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não é se nós viramos batistas e fomos batizados. Não é se nós já estamos muito tempo na igreja. É se nós estamos em Jesus. Porque é na união com Cristo que nós somos eleitos. Efésios capítulo vai falar da eleição, da predestinação. E a eleição que Paulo fala não é uma eleição para Jesus. Jesus não nos predestinou para Jesus. É uma predestinação em Jesus. Como é que eu sou eleito de Deus? Como é que eu sou predestinado às moradas celestiais? Quando eu estou unido a Cristo, que é a nova cabeça da nova humanidade. O cabeça federal em Adão falhou, todos eles estão destinados ao inferno. Mas agora quem está no cabeça em Cristo, que é o último Adão, está predestinado ao céu, às novas moradas celestiais. As falas de Jesus exigem de nós uma resposta em relação a ele. Eu vou encerrar a mensagem aqui. Vai concluir no próximo domingo. Mas observe, meus irmãos, que a grande bronca, o grande ponto nevrálgico da fé cristã se resume no que eu tenho crido. Se é em Jesus ou em qualquer outra coisa. Lembrando, se eu faço ou eu creio em qualquer outra coisa, eu tenho o nome de Deus. Mas se eu creio em Jesus, o sim já está garantido. Vai chamar para moradas celestiais. Que coisa gloriosa, né, irmão? Cada
cada um de vocês aqui vai montar uma casa agora, Deus, se Deus permitir. Mas mais do que chegar em casa, a gente sabe que existe um outro lado que está trabalhando. E que qualquer momento que está vivendo, é um passo que a gente está dando para chegar lá. Porque nós já queremos isso. Amém? O convite que eu te faço é que você olhe para o seu coração. E se você já creu em Jesus, mas está difícil, olhe para Jesus de novo, enquanto vive espiritual. E se você não creu em Jesus ainda, se está afastado desse caminho, tome uma decisão. Volte para os braços de Jesus e se reconcilie com Ele. Se você quer andar com Jesus, fale conosco. Nosso Deus quer te ajudar a fazer isso. Fale com até o nosso Senhor. Fale comigo. Ore a Jesus. E nós seremos certamente um povo que irá te ajudar a fazer. Amém? Deixa eu fazer os recados antes de dar uma oração final. Quinta-feira nós teremos o nosso culto de oração e estudo, se Deus permitir. E domingo de manhã, nós não teremos a EBD. Nós teremos uma palestra sobre islamismo. O irmão que está vindo é um amigo querido. Ele é da Presbiteriana de Pinheiros, ele é membro lá, na igreja do pastor Arivaldo, das Angeles. E ele é missionário em Bugaçu. Ele está revitalizando uma igreja em Bugaçu como missionário dessa igreja. Eu conheci a esposa dele lá na Cairóis. Eles querem trabalhar com o muçulmano, inclusive era o Oriente Médio, só me engano, a Arábia que eles querem trabalhar com o café. Nós somos baristas também, tem muito bem de café. E queria contar na indústria de café, porque eles ganham muito café lá no Oriente Médio também. Então essa seria uma ideia de entrar no mundo muçulmano. Então, ele é um amigo muito querido, ele vai chegar aqui em casa quarta. No domingo, vou trazer ele aqui pretinho, esperando, com a qualidade vai estar durante a semana, ele está no sol, né? E ele vai estar aqui numa palestra sobre islamismo. Nós teremos um culto, nós teremos um louvor rápido e teremos uma palavra. Depois nós teremos um coffee break, que é um rolinho com 5 cafezinhos de 15 minutos mais ou menos, e logo após nós faremos igual uma parecida, que foi muito bom. Inclusive, esse é um desejo que eu tenho de fazer mais na igreja de 2024, trazer as pessoas de fora e fazer fórum. Por quê? Porque o fórum aproxima a igreja do missionário. Coisas que a palestra não supre, nem a curiosidade, é oportuno. Então, tem esse momento de perguntas. Então, nós teremos amanhã, no domingo, esse tempo. Estou avisando isso para os irmãos já adiantados no almoço, não ficar apavorado, porque nós vamos ter um domingo maior, para não perder. Mas é um domingo muito precioso, um casal muito querido e de um tema muito bom a saber sobre a teologia prática muçulmana. Ele é autor de um livro e também escreveu outro, mas ele acho que não publicou não. Mas ele é autor de um livro, que eu tenho lá em casa, vou trazer quinta-feira para os irmãos ler esse livro. E domingo à noite, o nosso culto de celebração de Deus e continuação no texto de João 14. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração e encerrar o culto dessa noite. Estou pedindo um Aran para que esteja orando. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, agradecemos ao Senhor porque nosso coração sai daqui mais aquecido, nós saímos daqui alimentados pela tua verdade. Meu Deus, que essas palavras, meu Deus, possam, Jesus, trazer a consciência, né, Deus, como foi falado, daquilo que nós já sabemos, que o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Senhor Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, é a nossa esperança, é a nossa chave, né, Deus, de entendimento de tudo aquilo que o Senhor deixou revelado para nós na Bíblia, na palavra. Nós entendemos tudo e enxergamos tudo através da lente de Cristo. Então, o Senhor Jesus, Ele é o nosso guia, o nosso mestre. Cremos, Pai, plenamente que Ele é Deus. E nós o servimos e o adoramos como tal. Reconhecemos como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e guardado a nossa fé. Nós sabemos que se não for o Senhor, meu Deus, sustentando a nossa fé, não teríamos chegado até aqui. Agradecemos ao Senhor por todos os milagres e maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito
todos sempre. Amém. Igreja pode se assentar, orações silenciosas.